Está no ar o podcast mais disruptivo do país. Alô, alô! Fala Brasil! Fala Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro! Fala Niterói, Miguel Pereira, Satubinha, Breu Branco, Anauritândia, Guaratuba e Itaboraí! Que fala em todos os rincões desse país, que não é de Deus nem do diabo, é da gente! Sem rodeios e nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veio ao lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. E, como de costume, em todos os nossos episódios, vou chamar aqui essa figura emblemática da análise crítica política, o analista político número 1 desse país, Tony Dias. Fala, Tony. Tá mutado, meu amigo? Bom dia, pessoas. Tudo bem? Bom dia, Tony Dias. Começando mais um episódio aí do Disrupções. Tivemos aí um pequeno problema técnico, né, no início da transmissão, em colocar a vinheta, né, mas depois fluiu, Tony Dias. Tony, antes de passar a palavra para você, Tony Dias, né, nós vamos fazer aquele nosso início de sempre, né, aquele nosso editorial de sempre, que nós chamamos carinhosamente, assim, apelidamos, fizemos um trocadilho com o meu nome, né? Que é o... Não! Palavras ao Léo, Tony Dias. Palavras ao Léo, que é o nosso editorial, como nós começamos sempre, né? O nosso programa. E, Tony Dias, o Palavras ao Léo de hoje, né, tem como título, né, tem como tema Pecado Capital. Né? Quem conhece um pouquinho de música, né, sabe que Pecado Capital é o título de uma música do grande Paulinho da Viola, que já foi até tema de novela, que começa aqui falando que o dinheiro na mão é vendaval, né? E então, né, na realidade, obviamente, nós pegamos o título dessa música emprestada, Tony Dias, né? Mas isso para falar do quê, né, meus amigos e minhas amigas? Bom, em nosso último programa, né, neste mesmo editorial, né, programa que a gente não fez na semana passada por motivos aí de agenda nossa, né, nós tínhamos feito uma avaliação sobre a chamada Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Naquele momento, afirmamos que, apesar de ser um movimento que vem emparedando o Bolsonaro, e isso foi óbvio em seus intentos golpistas, que não poderíamos esquecer que a democracia e o Estado de Direito, a qual defendem certas entidades e personalidades, né, que assinaram a carta,
não é a mesma democracia a qual defende e anseia o povo. Pois bem, a carta foi lida na semana passada, no dia 11, na Faculdade de Direito da USP, né? Um evento que teve repercussão nacional e internacional. Porém, uma semana depois dessa carta, ou seja, nessa semana que está terminando hoje, sábado, também houve uma manifestação de parte de outros empresários, representantes do empresariado nacional, só que dessa vez revelando uma mentalidade bem mais tacanha, retrógrada e autoritária. A revista Metrópolis vazou mensagens de um grupo de WhatsApp composto por empresários apoiadores do Bozo, cujo teor golpista e antidemocrático é inequívoco, Tony Dias. Em uma destas mensagens, o empresário José Cury, dono do shopping Barra World, afirma: prefiro um golpe do que a volta do PT. 1 milhão de vezes. E, com certeza, ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo. Fecha aspas para esse José Cury aí. O teor de outras mensagens do grupo, que conta também com a participação do nosso queridíssimo Luciano Hang, velho da van, Marco Aurélio Raimundo Morongo, né? Se lembra da Mormai, o Tony Dias? Mormai, né? Aquela loja especializada, né, em artigos aí jovens para surfistas. Pois é, fazia muito sucesso. Ele é o dono da Mormai. Afrânio Barreira, dono da cadeia de restaurantes Coco Bambu. José Isaac Pérez, dono da Multiplan, também é outra, né, gigante aí no setor de shoppings, e outros. A maioria ligados ao terceiro setor, né, setor de serviços, comércio, né, então são empresários que representam esse setor. Né. Depois a gente até pode debater a importância desses empresários. Né. Para muitos são empresários de segunda linha dentro do empresariado brasileiro. Essas posturas contrastantes revelam, antes de mais nada, que para o capital, democracia só é válida até quando não afeta os seus interesses. Mesmo os empresários que assinaram a tal carta em defesa do Estado de Direito o fazem de forma pragmática, nunca como um valor inegociável. Hoje, Bolsonaro ameaça os negócios de uma parte desse empresariado, que teme o descontrole econômico, mais descontrole econômico, né? As sanções internacionais em caso de golpe, que são possíveis, e uma possível reação popular há mais 4 anos do caos, né? Desse caos aí que se transformou o país nessa gestão totalmente desastrada do Bozo. Se isso não fosse, estariam hashtag, né, fechados com Bolsonaro. Aliás, já estiveram com ele em 2018, né, Tony Dias? É sempre bom, né, a gente orientar isso, ou perceber isso. Bom, o Tony, essa postura revela, Tony e amigos, essa postura revela a verdadeira face desse empresariado nacional. E também revela os seus pecados. Depois disso, Tony Dias, devolva esse abacaxi a vossas mãos, para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! Opa, bom dia, pessoas. Bom dia, Brasil. Bom dia, universo. Bom dia, metaverso. Bom dia, futuro. Bom dia a todo mundo. Cara, esses carinhas aí, eles são analfabetos políticos. Eles não entenderam nada. Eles estão confundindo o que é política. Eles estão confundindo ideologia. Eles estão, vamos dizer assim, perdidos. Se a gente for analisar, são esses mesmos caras que financiaram as fake news na época da pandemia. Saca? Lembra da Smart Fit? Lembra lá do dono do Madeiro?
Lembro dessa galera toda, o Carlos Wizard, lá daqueles cursos lá de inglês, essa bodega toda. Essa Por galera está acaso eu muito não vi o nome perdida. deles, por acaso eu não vi o nome deles nessa Não, matéria, mas mas é é todo o mesmo possível, né? grupo, bicho. São os empresários de rastaqueras do Brasil que não compreenderam. Eles são analfabetos políticos, eles não estão entendendo o problema sério que é Jair Bolsonaro. É porque esses caras hoje eles detêm uma fatia do mercado que não depende tanto de capital estrangeiro. Não depende tanto do capital estrangeiro. Depende mais aqui do, como você falou, a área de serviço. Depende aqui do corre-corre, do dia a dia. Não é um setor terciário, não é um setor primário, tipo de commodities, que você tem lá a galera do agronegócio. Pode ver que você quase não vê ninguém do agronegócio participando dessas patifarias todas. Você não vê as grandes empresas, você não vê uma Ambev, você não vê uma BR Food, você não vê grandes companhias bilionárias participando desse complozinho. É um complozinho de caras que começaram a se interessar por política, só que entraram numa onda errada. Eles não, se você for perguntar a qualquer um ali sobre teoria política, qualquer um, como funciona o Estado, eles não conseguem compreender. Eles apoiam o Bolsonaro porque o Bolsonaro trouxe muito benefício para eles, bicho. Você vê a carteira verde e amarela, você vê algumas reduções de impostos, você vê aí o próprio Luciano Hang aí arrumando treta com a Shopee, com o Mercado Livre, os caras que se dizem liberais, querendo reserva de mercado. Tá entendendo? São caras analfabetos políticos, sim. Eles têm muita força vamos dizer assim, de manipulação, porque eles têm os seus empregados. Tá entendendo? Então, é uma elite rastaquera. Eu não gosto nem de usar esse nome elite, porque elite são pessoas, vamos dizer assim, nobres, pessoas, vamos dizer assim, selecionadas, pessoas com alto poder de calibre. Esses caras não. Eles enriqueceram, têm dinheiro e promovem essa patifaria toda. Vai ver os empregados desses caras se eles estão satisfeitos. Vai ver o modelo de negócio desses caras, é tudo baseado em exploração, bicho. É tudo baseado em mentiras, em loucuras, em exploração. Esse é o empresariado brasileiro. É esse empresariado que quer manter a teta. É esse empresariado que banca lá o Brasil Paralelo. É esse empresariado que banca lá, o que bancou o Olavo de Carvalho. É esse empresariado que fez aquela loucura toda daquelas fake news na eleição de 2018. Tá entendendo? É um grupo, sim, que prefere o Estado a seu favor, porque uma ditadura é o quê, bicho? Eu queria que esses caras entendessem a merda que é para o Brasil se tornar uma ditadura. Automaticamente vai parar de negociar com todos os países democráticos do mundo. Tá entendendo? Eles não têm noção do que eles fizeram. Eu estou te falando, se isso acontecesse com o grupo de futebol do Parque Piraquê, a associação de moradores lá de Ribeirãozinho, sei lá, uma comunidade evangélica, tudo bem, mas são empresários, bicho. Eles deveriam ter um pouco mais de ciência, eles deveriam fazer um curso. Eu acho que a gente fala muito da educação, eu vejo muito essa coisa, a educação vai salvar o Brasil. Não, a educação não vai salvar o Brasil. Porque a educação ela é feita pelos pais, ela é feita pela comunidade. O que vai salvar o Brasil é uma formação, uma coisa diferente. É você saber formar essas pessoas como cidadãos. Tá entendendo? Não tem como você querer. Esses caras, a grande maioria aí tem MBA, tem mestrado, faz curso de gestão de liderança com os maiores especialistas do mundo, tá entendendo? Tem uma área de recursos humanos fenomenal. E os caras são analfabetos. É a educação que desenvolve o país? Não. Então, o que eu vejo desses caras, é justamente isso, bicho. É uma ignorância, é uma soberba e uma ganância. Eles estão colados ali no saco do Bolsonaro, é porque estão ganhando muito dinheiro. Estão ganhando dinheiro aí com várias reduções de impostos para algumas áreas desses caras, tá entendendo?
estão ganhando dinheiro com isso, estão ganhando dinheiro com a precarização do trabalho. Está entendendo? A precarização do trabalho desses caras é absurda. Então, é essa elite rastaquera, essa elite que Gessé de Souza sempre fala no seu livro, a elite do atraso do Brasil. Essa elite que não quer deixar o Brasil crescer, essa elite que sucateia tudo, essa elite que financia golpes, essa elite que financia uma porrada de candidatos medíocres que chegam lá no parlamento, é essa elite aí que financia prefeitos calhordas, é essa elite aí que está se favorecendo do orçamento secreto, está compreendendo? Essa elite que nunca teve acesso ao poder. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje, o poder hoje foi dado aos ignorantes. O poder foi dado a pessoas que não têm elegância, pessoas que são arbitrárias, pessoas que são, vamos dizer assim, analfabetas. Eu acho que é analfabetismo político, bicho, é analfabetismo político. Nosso país precisa não da educação que todo mundo tem que educar as crianças, não, educar dentro de casa. Você tem que formar, você tem que incentivar. Por isso que os caras querem tirar a filosofia das escolas, por isso que eles querem tirar a história da escola, por isso que eles querem tirar a geografia da escola, por isso que eles querem tirar a filosofia, a sociologia. Eles não querem que as pessoas pensem, eles querem que as pessoas reproduzam. Então, eles querem educar. Não é educar, você tem que formar o senso crítico. Esses caras eles não se abrem para o contraditório. Eles não conseguem entender que você precisa do contraditório, que você precisa de ideias divergentes para poder criar a porra da dialética. O que falta no Brasil hoje é dialética, bicho. É você sentar com um cara que é divergente a você e você conseguir tirar algum proveito desse diálogo. E o bolsonarismo trouxe o quê? O bolsonarismo trouxe todos esses caras amargos. Esses caras que nunca conseguiram, apesar de ter muito dinheiro, nunca conseguiram sentar. Nunca conseguiram, vamos dizer assim, propor novas ideias para o país. Então, eles acreditam, são saudosistas daquele regime de ferro que comandou o Brasil. Eles são saudosistas de uma família tradicional que não existe mais em lugar nenhum do mundo. Não existe mais essa família tradicional. E vou falar uma coisa aqui que é polêmica. Nem a Sagrada Família cristã era tradicional. Tá ligado na parada? Nem a Sagrada Família cristã era tradicional. Vê lá Maria teve um lance lá com Deus, e aí José adotou o Cristo. Tá entendendo? Tem umas coisas assim um pouco complexas que essa galera não consegue entender, que foram manipuladas. E são esses empresários aí, bicho. Essa elite rastaquera mesmo. Aqueles caras baixos que estão apoiando esse cara, mas estão apoiando por conveniência. Porque tem uma coisa muito interessante, é maneiro. Imagina esses caras chegar no clube hoje, aí que eles vão, sou patriota, aí pegam suas Harley Davidson e vão fazer motociata. Harley Davidson, tá entendendo? Aí escuta os rockão antigo, vai fazer besteira. Escutam os rockão antigo. Aí vão para um motoclube desse escutar Led Zeppelin, The Rush, fica nessas. E nem sabe que o Led Zeppelin, o Rush, esses caras fazem. Não vê a molecada aí que diz do Rage Against the Machine? Porra, eu gostava de quando vocês não falavam de política. Porra, a Pete mesmo. Ah, Pete, você tá falando muito de política. A Pete, porra, bicho, eu sempre falei de política. Porra, acho que você não entendeu as minhas letras. O próprio Marcelo D2, bicho, um dia desse eu vi um tumulto do maluco aí. Roy Loras falou que quem não gosta quem acha que não tem que falar de política não tem que ir ao show dele, né? Exato! Porra, o Plant Ramp sempre foi político, bicho. O Plant Ramp sempre foi uma banda política. Então tem uma galera aí que se perde nessa loucura toda, que não está conseguindo compreender o momento de exceção que nós estamos vivendo no país hoje. Momento de exceção que um presidente da República convoca embaixadores de vários países do mundo para falar mentiras. Está entendendo? Se está num país, numa esfera normal, que eu acho que o Brasil nunca teve numa esfera normal, porque Jair Bolsonaro era para ter sido caçado em 1999, quando ele falou que deveria fuzilar Fernando Henrique Cardoso. Quando ele pregou em 99 a barbárie,
tá entendendo? Que tinha que exterminar mais de 30 mil pessoas no Brasil. Esse cara era para ter sido caçado lá atrás, igual estão fazendo com esse cara aí, Gabriel Monteiro, igual fizeram com Mamãe Falei, igual fizeram com o Fernando Francischini, igual fizeram com o Jairinho, Flor de Lis. Olha a galera que está envolvida com esses caras, o Chico Rodrigues, senador lá de cima, lá, que estava com o dinheiro intocado lá dentro do órgão escritor dele, como dizia o filósofo Levi Fidelis. Esse é o Brasil, bicho. Esse é o Brasil que está hoje aí. Aparelho escritor. Aparelho escritor. Esse é o país que está com 2 dígitos de infração. Esse é o país que o leite está a 10 prata, que teve a gasolina. Reparem, outubro vai passar. Caso o Bolsonaro perca ou ganhe, o Brasil vai ficar incontrolável em 2023. Tudo para ganhar umas eleições. A mesma coisa que aconteceu com a Dilma em 2014. A gente tem que ter muito discernimento. O que a Dilma fez em 2014 para ganhar o segundo mandato é o mesmo modelo que o Jair Bolsonaro está fazendo hoje, cometendo os mesmos erros da Dilma. E o que aconteceu em 2015, 2016? O Brasil entrou numa forte recessão. Eu sei que tem gente aí de esquerda, eu falo assim, porra, Tony, não, eu não estou comparando a Dilma, que é uma mulher totalmente diferenciada, com esse lixo humano que é Bolsonaro. O que eu estou falando é o seguinte, o mesmo efeito eleitoreiro que a Dilma fez em 2014, Bolsonaro fez isso, mas numa escala maior. E você viu o que aconteceu nos 2 anos subsequentes do Brasil. Quando a Dilma, em 2014, fez aquela medida provisória da energia elétrica, subsidiando a energia elétrica, ela quebrou muitas empresas no Brasil. Isso tem que ser levado muito em consideração. Por isso que aqui o Disrupção tem um aspecto interessante, porque a gente não fala o que a galera quer ouvir, a gente fala os fatos. Então, isso foi um fato que Jair Bolsonaro fez agora em 2014 para ganhar as eleições com o apoio desses empresários de Rastaquera. A gente vai sofrer o efeito ano que vem. Talvez até novembro, dezembro já comece a sofrer esses efeitos. Porque até mesmo para baixar a inflação, você pode comprar dinheiro, bicho. Ele comprometeu o orçamento todo ano que vem. Tem uns amigos meus de universidades aí que estão falando que talvez mês que vem já várias universidades vão fechar. Porque não vão ter condições de pagar as coisas básicas para o funcionamento. Tá entendendo? Então, isso tem que ser levado muito em consideração. Theo, por favor, Theo. Silêncio aí. Pô, meu filho é fogo. A semana inteira ele acorda cedo. No sábado, que ele pode dormir até mais tarde, ele acorda cedo. Mas é isso que eu estou te dizendo. A gente tem que ter muito cuidado. O Brasil está num momento delicado. Os rastaqueras estão apoiando. Esses rastaqueras aí apoiaram. Querem dar um golpe, sim, porque para eles é interessante um golpe de Estado. Porque com golpe de Estado eles vão ser governo. Então, a gente está nesse pecado capital aí bem tortuoso, Léo. Tony, o que me chama a atenção são realmente empresários, assim, digamos, de uma segunda linha do empresariado nacional, mas tem dinheiro, né? Tem dinheiro, isso é importante a gente frisar. Tem influência, ganhar uma influência, né, com o governo Bolsonaro, assim, eles não estão apoiando, eles cresceram, esse pessoal cresceu mesmo, mas o crescimento dele se dá. Por exemplo, eu não ouvia falar em coco, eu particularmente, né? Eu também não sou um cara que saio assim, né, com tanta frequência assim para esses restaurantes mais caros, né? Às vezes você leva a sua família para fazer esse programa, mas o dinheiro não deixa. Então você no máximo você vai comprar aquele frango assado assim na padaria, mesmo assim já tá caro para caramba, né? Mas assim, mas eu não ouvia falar em coco bambu há 5 anos atrás, eu confesso. Pode ser um desconhecimento meu, né? Mas eu não ouvia falar antes do Bolsonaro, como também eu não o velho da Van você já conhecia mais, né? O Luciano Hang, a Van você já conhecia um pouco mais, mas nada como a Van mesmo desenvolveu-se nesse período bolsonarista. Então, o Bolsonaro ele criou um grupo de empresários, podem ser de segunda linha, pode não ser dos setores mais estratégicos da economia, como você frisou, né?
você está concentrado no terceiro setor, você não vê, né? Não que o agronegócio não apoie ele, né? Ele apoia, mas você não vê entrando nessas confabulações. E também você não vê nenhum gigante industrial, né, do setor 2 também apoiando muito abertamente, né, nesse momento. Já apoiaram lá em 2018, né, teve aquela questão toda do Paulo Scaff, né, a Fiesp dando... Mas hoje eles têm uma posição mais crítica. Mas, assim, de qualquer forma, Tony Dias, é uma parcela do PIB brasileiro, né, que está lá representado, né, que apoia o Bolsonaro, tem dinheiro, tem influência. Agora, o que você fala, é um pessoal que não tem, assim, construção política capaz de dizer, entender o que é um Estado, né, e reformular um Estado a partir dos interesses deles. Né? Eu acho que é mais do que isso, Léo. Eu acho que é uma coisa que eu venho debatendo ultimamente é o seguinte: é a palavra conservador. Conservador, eu conheço vários conservadores. Sim. Tanto conservador de direita quanto conservador de esquerda. Existe, meus amigos, existe. Existe. Conservar é você ser cético às mudanças. O que está, por exemplo, o conservador, ele não está muito satisfeito com a desgraça na Amazônia e no Pantanal, não, bicho. O conservador não está satisfeito com a inflação aí a 2 dígitos, não. O conservador não está satisfeito com a gasolina num preço que está, porque a gasolina está alta ainda, porque a gente chegou a 9 prata, 8 prata, mas a gasolina está muito cara ainda. O conservador não está satisfeito com essas políticas aí de comportamentais, não. Porque o que acontece? Eles pegaram o conceito de conservadorismo e incutiram no evangélicos. Porque eles pegaram a QAnon americana, bicho. Eles trouxeram a QAnon para o Brasil. Eles trouxeram a identidade cristã para o Brasil. A identidade cristã, eu peço a quem estiver acompanhando, pesquisa o que é identidade cristã. Identidade cristã é ligada a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. É a supremacia branca. Eles estão trazendo isso para o Brasil. Então, eles estão criando não conservadores, eles estão criando fundamentalistas. Pessoas que acreditam em tudo. Pessoas que estão dispostas a morrer. Isso pode criar uma jihad no Brasil. Pode ver que o Bolsonaro e a Michelle o tempo inteiro incentivando a Guerra Santa. Querendo a Guerra Santa. E esses empresários estão a favor dessa Guerra Santa porque eles estão ganhando dinheiro com o clube de tiros. Vai ver quem são os sócios desses grupos de tiros aí. Se tivesse algum jornalista bom para cruzar dados, vamos cruzar o dado para ver quem são os proprietários desses clubes de tiro. Por que eles querem fazer essa importação das armas para o Brasil, bicho? Está compreendendo a loucura que é isso tudo? Quem é que está bancando isso tudo? Porque isso dá dinheiro. Quem está incentivando os cassinos no Brasil? A gente tem que começar a olhar não só uma coisa simplória, mas vamos ver quem é que está investindo nos cassinos, quem está investindo nessas novas leis aí de apostas online. Quem é que está investindo? Mudou a legislação da televisão. Hoje a televisão pode vender o horário que quiser. Hoje, se você tem um canal de TV, você pode vender o horário para quem você quiser. Antes, você não podia vender. Teve muita modificação que favoreceu esse grupo de empresários. Favoreceu sim, bicho. Muitas legislações que favoreceram esse grupo, por isso que eles estão ali ferrenho. São analfabetos políticos? São, porque o olho deles é o dinheiro. O Luciano Hang está financiando um lobby aí para poder taxar os sites internacionais, para chegar a um valor que a empresa dele possa competir e ganhar desses caras. Ele quer ter um monopólio das compras online no Brasil. Não é a favor do livre mercado? São essas questões que confundem a cabeça desses caras que estão fundamentalizados. Eles não são conservadores, bicho. Não é conservador. Eu tenho um amigo meu de esquerda conservadorzão.
É porque eles criaram essa porra de conservador, esquerda, progressista, mais nada. O conservador é uma pessoa cética. É uma pessoa que tem dificuldade à mudança. Ele pode até mudar, mas você tem que convencer ele que aquilo é bom. O conservador não entra em guerra ideológica. Então, isso tem que ser muito levado em consideração. Eu acho que é por isso que esse ano o debate com o aborto tem que ser mesmo enfatizado. O debate sobre a nova política de antidrogas no Brasil tem que ser feito. O debate, a intolerância religiosa tem que ser feito mesmo. Essa é a época do ano que a gente tem que debater esses assuntos. E botar para debaixo de um tapete só para poder agradar os evangélicos. Bicho, os evangélicos não são a supremacia do Brasil. Desculpa, não é supremacia, não é a grande realidade do Brasil. Tem muita confusão nisso aí. A gente precisa enxergar um outro Brasil. Não é esse Brasil que esses empresários rastaquera querem, não é esse Brasil que os militares estão querendo. Não é esse Brasil que os militares estão querendo. Falta, como dizia o grande filósofo Raul Seixas, falta cultura para cuspir na estrutura. Enquanto a gente não tiver cultura, enquanto a gente não tiver conhecimento, discernimento, esqueça educação. Educação não muda um país. O que muda é formação. É formação estratégica. Não adianta, todo mundo fala em educação, 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 educação. E esses empresários rastaquaras são educados. E por que eles pensam em ruptura institucional? É porque eles querem dinheiro das armas, eles querem dinheiro dos cassinos, eles querem dinheiro dos clubes de tiro, eles querem dinheiro de toda essa bodega que vai botar o nosso país se tornar um par internacional. Isso aí, Tony Dias. Então, esse aí foi o nosso editorial, Palavras ao Léo, e a discussão em torno desse tema, né? Justamente revelando um pouco o caráter dessa classe dominante no Brasil, né? Uma parte dela, pelo menos, né? Que é a parte que está com o Bolsonaro mais aberta, mas que reflete o que sente muitas vezes esse empresariado enfim, né? E não nos iludemos pela carta, né? De defesa dos direitos dos Estados, de defesa do Estado Democrático de Direito, né? Assinada por algumas entidades empresariais. Esse pessoal vai movido pelos seus interesses, né? E eles estão identificando, ou pelo menos parte, né? Da elite brasileira está identificando que o Bolsonaro não mais convém aos interesses deles, né? E eu acho que isso que é a leitura mais correta que a gente deve fazer. Mas, Tony Dias, saindo dessa seara aí, dessa discussão, né, nós vamos agora entrar no segundo, vamos dizer, um segundo quadro, um segundo bloco, né, do nosso programa, que é esse que a gente instituiu esse ano, para falar justamente sobre o momento político brasileiro, e o momento político brasileiro é inequivocamente um momento de discussão eleitoral. E a partir desse mês de agosto, mais do que nunca, né, Tony Dias? E aí nós instituímos o quadro, Eleições do Cacete, Tony Dias. E só para relembrar por que existe Eleições do Cacete, meu amigo Tony Dias, é porque Eleições do Cacete realmente foi um episódio, né, da vida política no Brasil, né, em 1840, eleições aí, né, para o legislativo daquela época, já era o segundo reinado, e que o que teve nessas eleições, obviamente, houve violência, houve manipulação, houve fraude, que é algo que pode acontecer esse ano, né? Então, meu amigo Tony Dias, o que nós vamos discorrer sobre hoje, né, os assuntos, em primeiro lugar, essa semana foi pródiga em pesquisa. A gente adora pesquisa, né, Tony Dias? Né? Uhum. Eu acho que assim, pesquisa é essencial para a gente entender o quadro aí de uma sociedade, não só a pesquisa eleitoral, pesquisa de tudo quanto é jeito. Né? E nessa semana saíram 3 importantes, talvez as que tenham mais credibilidade. Saiu a pesquisa IPEC, né, na qual diz que Lula tem 44%, né, de intenções de voto no primeiro turno,
Bolsonaro 32, né? E nós vamos falar só de agora, né, de Lula e Bolsonaro, que Ciro me parece carta fora do baralho, né? Simone Tebet não decola, né? Enfim, e outros candidatos assim com muito menos expressão. Então, a IPEC dá essa distância 44-32 para Lula, uma distância de 12 pontos, já foi maior, né? Mas, por outro lado, o Bolsonaro também não consegue, né, avançar tanto como poderia avançar, né? Você teve a pesquisa da Datafolha, né, que coloca Lula com 47 e Bolsonaro com 32, Ciro com 7 e Tebet com 2. E você tem, ó, a pesquisa Genial Quest, que bota aí Lula 45, Bolsonaro 33, Ciro 3%, né? Tony, depois a gente vai colocar os outros assuntos, mas acho que é importante a gente, né, debater. Não, vou falar todos, né, Tony, para... Não, vamos direto, porque está tudo interligado. Pois é. Teve também, né, o discurso do Alexandre de Moraes, né, no TSE, onde ele, mais uma vez, né, reafirmou a importância das urnas, né, foi um discurso bem contundente ali e com vários recados ao Bozo, né, isso sem dúvida, né, houve até aquelas fotos aí do Carluxo sentado, né, todo mundo aplaudindo o Xandão, o Carluxo sentado também, né, o Bolsonaro com aquela cara de tacho e o Lula ali, né, sendo o centro das atenções. Tem a questão do Rio de Janeiro, Tony Dias. Rio de Janeiro é um cenário político bem complicado, né? Tem um empate técnico entre o Freixo e o Cláudio Castro, mas o Cláudio Castro na dianteira, por um lado. Por outro lado, você tem, né, no Senado uma briga, o Romário com 20 pontos, né, percentuais de vantagem sobre o Alessandro Molon, que está tecnicamente empatado com o Cabo Daciolo, e logo abaixo dele, Daniel Silveira, Tony Dias. Então, assim, o Rio de Janeiro, o que acontece com o Rio de Janeiro é porque um dos estados mais politicamente mais importantes no Brasil, economicamente mais importante do Brasil, né, está nessa condição política, né, de forças políticas muito assim obscuras que estão na frente, né, Tony Dias? Isso merece reflexão, né? Teve também aquela questão do que viralizou na internet daquele, né, cidadão que foi fazer uma gravação com o celular na frente do Bozo, ele parece que é ligado ao MBL, né? E tudo mais. E aí o Bozo, né, assim, ficou furioso com ele, porque ele fez alguma, né, ilação, né? Chamou ele de tchutchuca do Centrão, né? Essa que é a questão, né? E o Bozo partiu para uma cena patética. Eu sou professor, Dona Dias, os meus alunos fazem isso em sala de aula, né? Quando querem tomar, vai ser uma cena patética para um presidente da República, ele lá tentando, né, pegar o celular do maluco lá, e aí virou e viralizou esse tchutchuca do Centrão, né? E assim, muito mais coisas que podem ter acontecido, Tony Dias, e que passou despercebido pela minha ótica, mas pode ter entrado na sua órbita, né, Tony? E aí, pesquisas, né? O que aconteceu? Discurso Xandão, Rio de Janeiro e a tchutchuca do Centrão. Cara, tchutchuca do Centrão mostra o desgoverno que é esse governo. Porque vamos parar para analisar de um ponto muito sério. Imagina o furo do GSI. Como o GSI errou de uma maneira dessa? Um presidente, um cara que sofreu um atentado em 2018. Doido para sofrer outro. Ele sofreu um atentado em 2018. Como o GSI deixa isso acontecer? Olha a falha grave. E não é a primeira vez que isso acontece. Você pode ver nas próprias motocicletas o que o Bolsonaro faz. Ele é um irresponsável, ele não tem zelo pelo cargo.
mais do que o tchutchuca do Centrão, mais do que a provocação, porque esse maluco aí, ele é um provocador, ele ganha dinheiro fazendo isso, provocando todo mundo. Inclusive, ele provoca o PT também, né? Ele provoca todo mundo, é aquele estilo que surgiu em 2016 com o MBL, tá entendendo? É esse estilo que fez o Mamãe Falei, é esse estilo que fez o Gabriel Monteiro, é esse estilo que fez... Tem um cara de esquerda também que faz isso também, o maluco aí de Duque de Caxias, esqueci o nome dele agora. Isso é o que faz, muita gente faz isso. É essa nova maneira de conversar sobre política, de uma forma no ódio, de uma forma agressiva, tá entendendo? Então, o Tchutchuca do Centrão foi uma provocação, e você prova que o Bolsonaro não tem estrutura para aguentar pilha. Porque um presidente da República, bicho, um presidente da República que se preze, vai conversar com um cara que está ofendendo, porque tem outro aspecto também. Por que ele chamou o cara? Ele não é a favor da liberdade restrita de pensamento? Ele não é a favor da liberdade irrestrita do pensamento? Então, por que ele foi debater com o maluco lá? Ele não é a favor dessa liberdade? É essa mesma liberdade é que eu te falo. O cara tem que ser processado, o Tchutchuca do Centrão. O cara que falou isso tem que ser processado, porque ele ofendeu a honra de um presidente. Independente que seja Bolsonaro, que seja Lula, que seja Dilma, que seja Temer, pode ter sido comigo, com você, Zé Leonardo. O que o cara fez é um crime. O que o cara fez ali é um crime de injúria. Ele não poderia ter feito aquilo. Está compreendendo? Então, mostra a fraqueza de um presidente, mostra como a sua equipe de segurança é falha. Porque se esse maluco tá armado, desse um tiro nele ali. É esse o Brasil que a gente está querendo hoje, de um presidente bater boca com um cara que fica o tempo inteiro ali o provocando, em vez dele estar debatendo políticas sérias, em vez de ele estar procurando trazer a Black Rock, a Block Rock para o Brasil, em vez de ele estar negociando como o Brasil vai começar a trabalhar com a próxima recessão que vai acontecer daqui a pouco, o mundo vai entrar em recessão. É esse o presidente que a gente quer, que fica batendo boca com um cara que chama de Tchutchuca do Centrão, que nem é o original dele. O Tchutchuca do Centrão foi o filho do Zeca Dirceu, quando o Paulo Guedes foi lá, logo no início do governo, que chamou ele de Tchutchuca do Centrão. Lembra disso? Que teve um escândalo. Tchutchuca, esse termo já é antigo. E ele cai nessa pilha toda. É esse presidente que a gente quer. Isso é refletido aonde? Nas pesquisas, bicho. É nas pesquisas que está sendo refletido. Porque, cara, com essa grana toda que Bolsonaro botou, com 2 PECs ilegais, as 2 PECs são inconstitucionais. A PEC dos combustíveis que limitou o ICMS do Estado, isso é um ato ditatorial. É um ato ditatorial. Eles atropelaram todo o regimento para aprovar essa PEC. Não funcionou. É a terceira PEC legal. A primeira foi a PEC ano passado dos precatórios, que não deu efeito. A segunda PEC legal foi essa que ele aprovou aí dos combustíveis. E a terceira foi essa PEC dos benefícios, que não pode fazer processos sociais se você não decretar estado de emergência. Olha a loucura, o nosso país está em estado de emergência. E ninguém fala disso. Está compreendendo a complexidade de tudo isso. E não trouxe nenhum benefício nas pesquisas para ele. Para ele já está quase empatado com o Lula. Tem um recorte na Quest que foi muito interessante. A Quest fez a seguinte pergunta: essa medida das PECs dos benefícios, ela é eleitoreira? 63% da população diz que essa PEC foi eleitoreira. Então, a galera compreendeu isso. E tem uma coisa que saiu na Datafolha que é impressionante. O público, acho que a primeira vez que a gente falou de pesquisa, acho que foi em fevereiro ou março, a gente mostrava que Bolsonaro ganhava na classe A, de mais de 10 salários mínimos, 50 a 20. O Lula está empatando quase com ele, empate técnico, nessa faixa. A elite, não gosto de usar a palavra elite, mas os ricos do Brasil estão compreendendo o efeito do Bolsonaro, porque eles não estão ganhando dinheiro. Eles apenas estão conseguindo não
perder dinheiro para a inflação. Porque com a taxa de juros a 14%, com a inflação a 2 dígitos, protege quem tem grana. Então, eles estão conseguindo proteger o seu patrimônio. Não está sendo corroído. Mas eles estão vendo a gravidade que o Bolsonaro está tendo. Isso é reflexo do que aconteceu lá com o Xandão. Quando o Xandão faz aquele discurso e fica quase 2 minutos sendo aplaudido, e aí tem um plano, cara, que não sei se você viu esse plano, o corte que fizeram, da galera aplaudindo o Xandão, aí vem a câmera da CNN fechando, Bolsonaro com cara de bunda. Perfeitamente. Tipo, e agora? O que eu vou fazer? Tá compreendendo a gravidade desse cara no cenário do Brasil hoje? Reflexo disso tudo, esse reflexo todo que a gente está vivenciando. A gente não fala. Depois teve o discurso do Arthur Lira, né, o Tony, dizendo confiar não depois do TSE, mas no outro dia, né, numa entrevista do Arthur Lira, ele dizendo que o discurso contra as urnas do Bolsonaro é ruim, né? Tentando se afastar disso também. Tá entendendo? O Bolsonaro é esquizofrênico, só pode ser. E ele está deixando o Brasil esquizofrênico. Sabe por quê? Porque a gente não fala mais de desenvolvimento. Há 4 anos atrás, falando por mim, há 4 anos atrás eu estava discutindo algoritmo. Como a gente vai fazer o algoritmo para fazer não sei o quê. E hoje a gente está discutindo sexo dos anjos, bicho. O Brasil regrediu. As maiores mentes do Brasil que pensavam em tecnologia pararam de pensar. Está todo mundo preocupado. Por quê? Porque o Brasil não se desenvolve. O Brasil estagnou. Estagnou porque está beirando a barbárie. Tu vê o movimento da Michelle Bolsonaro, bicho. Essa mulher tem que ser presa. Intolerância religiosa. E aí eu fico bolado com esse marqueteiro. Ela está traindo... Não, bicho, ela não está traindo a mulher evangélica, não. Ao mesmo tempo que ela trai aquela mulher evangélica, ela está afastando aquela mulher de classe média, aquela mulher que não tem religião, ou então aquela mulher que tem várias religiões, fala assim, pô, peraí, essa mulher aí, pô, falando de demônio, de guerra santa, eu nunca vi isso, bicho. Eu já vi campanhas de um falar mal do outro, de baixo nível, mas eu nunca vi uma guerra santa. O que o bolsonarismo está fazendo é uma guerra santa. Nós vamos explorar isso no Caverna Digital, Tony, calma. Vamos sim, mas é o caos, porque isso tudo reflete nas pesquisas. Bicho, eu já sempre falei isso aqui, Bolsonaro era para ser o maior presidente de todos os tempos do Brasil. Eu nunca vi, desde quando me entendo por gente, desde 89, eu nunca vi um presidente que tinha a Câmara a seu favor, a Câmara a favor do Bolsonaro, ele tinha a imprensa a seu favor, ele tinha o STF ao seu favor, o STJ ao seu favor, vários governadores a seu favor, a sociedade pública a seu favor. Se você pega lá as pesquisas de 2019, mostra que o governo dele era bom e ótimo para 50 e poucos % da população. Esse cara tinha tudo para fazer a transformação que ele quisesse no país. Mas ele preferiu o quê? Ele preferiu o que ele sabe, a guerra, a ignorância, a barbárie. E por isso que hoje as pessoas falam em Lula. Tá entendendo? Que, ao meu ver, não vai trazer tanta novidade para o Brasil. Não vai trazer tanta novidade. Ele vai trazer ali vamos dizer assim, um arranjo, vai conseguir apaziguar os ânimos, vai voltar a ter uma certa normalidade, mas não vai fazer muita coisa de diferente. Pelo menos é essa a expectativa de quem está votando Lula, né? Assim, exato. Então, muita gente está votando no Lula não pela novidade. Porra, bicho, aí você vai falar de geopolítica, enquanto o mundo está discutindo semicondutores, enquanto o mundo está discutindo 5G de ponta, realidade virtual, metaverso, criptomoeda, como vai ser isso tudo. A gente está discutindo quem tem o direito de dar o brioco ou não. Eita, Bahia! Sério, a gente está discutindo, bicho. Família tradicional que não existe mais. Porra, enquanto o mundo está vendo os efeitos da cannabis, porra, a gente está discutindo aqui enriquecer mais as prisões.
Tá entendendo? Então a gente está num caos muito grande, bicho. Um caos de. O que esses 4 anos. Desde 2014. Por isso que eu falo que quando um governo faz medidas irresponsáveis para poder se manter no cargo, o custo é muito alto. O custo é muito alto. Às vezes, quando eu vejo o Ciro Gomes, a galera fala do Ciro Gomes, que o Ciro Gomes bate no PT, papá, mas o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes pegou um péssimo marqueteiro. O João Santana está sacaneando o Ciro Gomes. Porra, o erro de 2014 da Dilma a gente está pagando até hoje. Eu falo isso com uma galera aí, nego não gosta muito, não. Mas o erro da Dilma de ter feito aquelas medidas eleitorais em 2014, a gente está pagando o erro até hoje. Se em 2014 ela tivesse deixado o cargo pelo voto normal, não tivesse feito aquilo tudo que foi feito lá, daquelas medidas eleitoreiras, a gente não estaria passando por isso, não, bicho. A gente não estaria tão estagnado. O Brasil está estagnado no mundo. No mundo. Quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de economia verde, quando a gente fala de novos modelos organizacionais, nós estamos muito atrasados. Isso não vai mudar, porque o debate desse ano não vai ser um debate de ideias, vai ser um debate baseado na moral. Tá, a própria campanha do PT está fazendo isso, combate na moral. Moral e bons costumes. Isso não vai acabar bem. Tony, não vai acabar bem isso. E só para encerrar esse assunto aqui, e o Rio de Janeiro, o que acontece com ele, hein? Cara, o Rio de Janeiro é reflexo do ódio que se criou com o Brizola desde quando Moreira Franco ganhou em 80 e tal. A ignorância. É uma ignorância muito grande, porque a direita sempre governou no Rio de Janeiro, com a conivência do PT. A gente tem que levar muito em consideração que o PT participou de vários governos aí, foi base do Sérgio Cabral, foi base do Garotinho, tá entendendo? Foi base do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, foi 2 vezes vice-prefeito aqui no Rio de Janeiro com o Eduardo Paes, tá entendendo? Então tem que se levar isso em consideração, bicho. Tem que se levar em consideração isso. Então o que acontece hoje é que você tem o Cláudio Castro manipulando as eleições, aí com todo esse dinheiro aí que ele está botando aí de orçamento secreto, está dando uma manipulação muito boa mesmo. Está metendo pilha para o Marcelo Freixo ir para a Baixada, onde que Marcelo Freixo não tem voto e não vai conseguir mudar o pensamento da Baixada em 50 dias. Marcelo Freixo está perdendo apoio de segmentos que sempre apoiavam ele. Marcelo Freixo não quer ter debate desses temas que tem que ser debatido. Tem que se falar numa nova política antidrogas no Rio, ainda mais no Rio de Janeiro. A gente sabe o que acontece no Rio de Janeiro. Não quer debater processos de leis de aborto. Tem que se debater. Não, Tom, mas isso não é função do governador. Beleza, mas a política antidrogas é a função do governador. Ele propôs isso. E essa semana, naquela entrevista que eu fiquei muito chateado, porque se isentar desse debate no Rio de Janeiro, não encarar a nova política antidrogas, ver o que vai ser feito com isso no estado do Rio de Janeiro, bicho, é você sepultar esse assunto e não se conversar mais. Aí vamos dizer que se ele ganhar as eleições esse ano, a gente só vai conseguir falar aí de alguma coisa ligada à política antidrogas em 2030. É muito sério isso. É muito sério. E eu vou pagar um preço muito grande de estar falando isso. Porque tem que se debater esse assunto, tem que se conversar, tem que entender. A gente sabe que o grande problema do Rio de Janeiro é essa política equivocada de guerra contra as drogas. E não vai ser você trazendo inteligência para a favela, não vai ser para a favela, não, para a polícia. Não, tem que encarar toda a estrutura. Tem que mudar a forma de como você vai pensar uma política dessa para o país. Porque o Rio de Janeiro tem maior impacto nessa questão das drogas no Rio de Janeiro. Tapar isso, bicho, tapar esse debate, tapar essas alternativas, uma questão eleitoreira, eu acho que, tipo assim, é muito equívoco do Marcelo Freixo. É muito equívoco dele. Eu acho que ele se equivocou. E ele está caindo na pilha
da campanha do Cláudio Castro, que está trazendo ele para onde ele quer, está trazendo ele aqui para a Baixada Fluminense, onde que ele não vai ter acesso. E fora Ele não isso, vai ter Tony, acesso aqui. tem a questão do Romário, né? O Romário com... O que explica, né? Um Cara, cara... para explicar, vamos analisar também lá quem está concorrendo ao Senado. Bombadão. Uhum. Quem conhece Bombadão? Tá entendendo? André Siciliano. Poxa, Clarice Garotinho. Alessandro Molon. E o Romário. Desses todos aí, vamos botar numa questão de memória afetiva. Esquece a ideologia, porque a gente também tem muita... Quem é o cara que traz a lembrança positiva de todos esses aí? Do Romário, óbvio. Tá explicado, bicho. Tá entendendo? Não tem outra explicação. Não tem. Romário é senador, Romário é Robertinho. Isso reflete uma despolitização muito grande do povo do Rio. Não, o povo do Brasil. Bem, não é só do Rio, não. A gente falou no primeiro bloco dos empresários que querem golpe de Estado. Uhum. Esse é o efeito. Esse é o efeito de não se debater. Sim. Esse é o efeito. Você tem uma ideia. Sabe quantos candidatos de direita tem disputando o governo do Rio de Janeiro? Não fiz esse levantamento, não, mas você fez. 2. É o Paulo Gamini e o Cláudio Castro. O restante é tudo de esquerda. É o Marcelo Freixo, é o Rodrigo Neves, é um cara do PCB, é o cara do PSTU, que tem 3% de intenção de votos, é um cara da Unidade Popular, é o Michel Temer, não. O Temer do Rio de Janeiro é outro, do PSOL. Tá entendendo? Então, você tem mais candidatos de esquerda do que de direita. Então, a direita se uniu ali no Cláudio Castro. Tá entendendo? E aí é o erro, porque o erro é que você tem que debater essas pautas, bicho. É necessário debater essas pautas. O Lula tem que debater a questão do aborto, sim, na campanha nacional. Não pode ser. Nunca debateu, né? Nunca debateu. Se isentou também. Se isentou. Para quê? Para agradar. Tem que se debater, bicho. Morrem milhares de mulheres morrem no Brasil por causa de uma falta de estrutura. O aborto que tem que ser debatido não é o aborto da mulher abortar, não, é a mulher ter segurança. Porque, porra, bicho, quando a mulher bota na cabeça que vai abortar, cara, ninguém vai tirar. E aí você vai fazer o quê? Vai prender essa mulher? Vai lotar o sistema carcerário para dar dinheiro para esses rastaquelas aí que apoiam o Bolsonaro? Então é preciso... Eu acho que o Brasil não está preparado para o século XXI. Eu acho que o Brasil perdeu tempo, gastou energia. Olavo de Carvalho fez um desserviço ao Brasil. Os políticos brasileiros covardes que não querem assumir posições polêmicas porque estão de olho em voto, estão mais de olho na questão de se manter em cargos eletivos do que realmente decidir os problemas reais do Brasil. Eleição, se você for pegar as eleições nos Estados Unidos, e aí como o brasileiro gosta muito de fazer comparação, tu pode ver que muitos desses problemas sociais são realizados em plebiscitos. A eleição americana demora muito, não é porque você tem lá, não, é porque você tem lá os condados, cada prefeitura, sei lá, cada estado decide as suas leis. Em Oregon, liberou todas as drogas em Oregon, lá no estado americano. Até cogumelo o cara pode tomar, até se ele quiser tomar heroína, ele pode tomar no estado. Tá entendendo? Outros estados revogaram leis consideradas a questão de proibição de drogas. Então, essas pautas comportamentais, quem decide é a cidade, quem decide é o condado, é o estado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o legislador, ele que decide essa bodega toda, então ele vai na conveniência dele. Se criou essa onda fundamentalista no Brasil, então ninguém quer ir contra os fundamentalistas. Não vamos nos fundamentalistas, não, que não vai ter voto. Claro, e você não debate. Nisso vai preto para a cadeia,
porque o preto está lá com o seu baseado, ele é preso, o branquinho, riquinho da Zona Sul é pego com o seu baseado, não vai para a cadeia, o máximo que ele faz lá é assinar um termo de não sei o que lá e está liberado, e segue vida normal. A mulher bonitinha da Zona Sul com dinheiro, faz o aborto dela legal. Aqui a preta que mora na favela, a branca que mora na favela, a índia que mora na favela, não tem dinheiro, está lascada. Tá entendendo? Tá lascada, vai para uma clínica de açougueiro, vai abortar, vai se futricar, vai morrer por causa de um discurso fundamentalista. Um pai gay não pode adotar uma criança que está lá no abrigo. O casal gay não pode adotar uma criança no abrigo com medo. Enquanto isso, um deputado cristão, um vereador cristão, mata um moleque à base de porrada, o outro vereador aí faz essas maluquices todas que fez aí, foi... Está entendendo? As ambiguidades, a falta de não ter um debate claro e maduro no Brasil. Tony, mas... eleito, porque o Bolsonaro levou esse debate. Aí está um erro. O Bolsonaro levou esse debate e soube fazer esse debate. Como o campo progressista não quer debater para não perder voto, o Bolsonaro levou as eleições e fez aquela catarse lá no Congresso Nacional, agora, levando Tony, o mundo lá para dentro. Tony, vamos avançar aí no programa, aí falta aí pouquinho aí para a gente estourar o horário aqui, né? E, Tony Dias, né? A questão agora, Tony Dias, é que nós vamos entrar no outro, né? Num outro bloco nosso do nosso programa, que também foi um bloco que a gente, né, instituiu esse ano. Você gosta da vinhetinha, Tony Dias? Caverna Digital, Tony Dias, é um quadro meio filosófico nosso, inspirado no mito da caverna de Platão, né? Que tem com muitas interpretações. Uma delas é sobre a visão de realidade que cada um pode ter e as consequências sobre isso, né? O Tony, meu amigo, essa semana acho que praticamente inaugurou aí a campanha, né, política no país, né? De fato, oficialmente, né? E Tony, me chamou a atenção, eu não sei se chamou a atenção a você também, duas coisas que não chegaram por você, Tony Dias, ou pelo menos para mim chegou por você, né? Que foi dois memes, né, que circularam nas redes, ou petistas ou bolsonaristas. O primeiro é esse aqui, ó, Tony. Vamos colocar aqui para ver se você se compartilha. O primeiro meme é esse aqui, de Jesus Cristo, né, dando o Bozo assim, né, se afogando no meio das águas, Jesus dando a mão a Bozo e falando para o Bozo: segura minha mão, capitão. Ainda temos que salvar um país inteiro. Esse meme circulou aí nos grupos de WhatsApp. Temos informações, né, Tony, né, privilegiadas sobre o que acontece nos grupos aí de WhatsApp bolsonaristas, né? E chegou ao nosso conhecimento esse meme aqui, obviamente, né, um meme complicado e tudo mais, mas não foi só isso, Tony Dias. Por quê? Porque a campanha do Lula, no caso, não foi nem a campanha do Lula, né? Circulou nas redes de apoio do Lula, né? Pelo menos oficialmente não tem nada a ver com a campanha dele, né? Esse meme aqui que eu vou colocar para vocês, né? Agora, compartilhar tela, vamos lá, compartilhar tela. Vamos ver onde é que vai. Esse aqui, Tony Dias, você vai ver, meu amigo Tony Dias. Tá compartilhando aí, Tony, que eu não estou vendo? Tá. Que é tem o Bolsonaro em cima, o Lula embaixo. O Bolsonaro, né, meio uma foto obscurecida, assim, com aquela cara. Bolsonaro usa Deus. Aí embaixo o Lula iluminado, né? Deus usa Lula. Olha só a semiótica da parada. Então,
Tony Dias, depois disso, a minha pergunta é: Papai do Céu está vendo tudo isso, Tony Dias? E o que Papai do Céu deve tá pensando disso aí? Cara, é o que eu falei. Existe Papai do Céu, obviamente, né? A campanha desse ano vai ser baseada nesse aspecto religioso. Tá entendendo? Vai ser usada essa questão religiosa. Você já vai ter a guerra aí da Janja com a Michelle. A Michelle falando que a Janja é macumbeira, aí a Janja falando ecumenismo. Então, tipo assim, vai ser uma campanha muito baseada em comportamento, bicho. Comportamento vai ser baseado em pânico moral. Essa coisa de pânico moral é muito complexa, cara. É muito complexa a coisa de pânico moral. Vai ser QAnon. Quem fez esse meme do Lula aí foi o André Janones. O André Janones, quando começou com a campanha, ele vem fazendo essa guerra, vamos dizer assim, cultural contra o bolsonarismo, porque ele entende desse jogo, o André Janones. Ele era bolsonarista. O André Janones era lá da banda do bolsonarismo. O André Janones tem muita abertura no interior. Então, ele vai fazer esse jogo dessa guerra santa, que eu acho muito empobrecedor, medíocre. Né? Eu acho muito medíocre. Essa primeira semana foi só isso, bicho. Existe tanta coisa interessante aí para a gente poder atuar, para a gente poder se desenvolver, para a gente poder tocar. Só um minutinho. Cecília, fecha a porta aí, fazendo um favor. Então, tem tanta coisa aí que a gente poderia estar conversando sobre novas políticas, sobre rearranjo geopolítico. Por exemplo, está tendo um rearranjo geopolítico imenso lá no Oriente Médio. O Irã está para entrar para o BRICS, bicho. E a gente discutindo quem é Deus, quem tem mais fé, quem tem menos fé, discutindo qual é a melhor religião, se é o cristianismo, se é o budismo, se é a macumba, se é a umbanda, se é o candomblé, se é o catolicismo. Então ficou muito reduzido. Não há debate. Não vai ter debate. Tu imagina como vai ser o debate entre os dois. Deus está a seu favor. Não, você é o capeta. Não, você é o cramunhão. Não, Jesus falou comigo em oração. Porra! Bicho, o leite está quase 10 pau. Porra, a gasolina está cara pra cacete, bicho. A gasolina só está caindo por causa das eleições. Mas a gasolina está muito cara. O custo de vida está muito caro. Dólar 5 prata, bicho. O dólar já chegou ao pico de 5,46. E dependendo de como vai se comportar as eleições, vai chegar a um índice muito alto. Então, vi uma coisa aqui, levei um susto. Então, é muito complicado. Taxa de juros 14%, bicho. O mundo entrando em recessão. Essa deflação que fizeram aí é uma deflação maquiada. Essa deflação não vai chegar no pobre. Só sente a deflação quem ganha mais desse salário mínimo, porque tem a proteção da inflação, com uma taxa de juros a 14%, o cara consegue segurar. Mas a deflação não vai chegar no pobre. Essa deflação é maquiada. Tá entendendo? Então tá tudo muito complexo, bicho. E aí aí a campanha ficou uma semana inteira, em vez de debater pautas, de debater investimento para o Brasil, de como vai trazer investidores para o país, como a gente vai fazer a iniciação científica e como a gente vai entrar no mercado verde. A gente está brigando de quê? Quem tem mais fé do que o outro? É um debate que eu nem vou falar que é de quinta série, não, bicho. Porque se eu falar que é de quinta série, eu vou estar ofendendo as crianças da quinta série. É um debate babaca. É um debate babaca. É um debate que não vai levar a solução nenhuma do Brasil. Vai ficar nisso a campanha inteira. Vai ficar nisso. Como o Léo falou, eu tenho amigos meus que são bolsonaristas que ficam o dia inteiro me mandando isso, me mandando essas maluquices aí para tentar me converter a votar no Bolsonaro. E eu falo para eles, bicho, eu não sou petista. Vocês estão equivocados, eu não sou petista. Eu vou votar no Lula porque é a única opção que se tem hoje. Porque se fosse Simone Tebet, eu iria votar na Simone Tebet. Se fosse o Ciro Gomes, eu ia votar no Ciro Gomes. Se fosse qualquer pessoa do campo democrático, se fosse o João Dória, eu votaria no João Dória. Está entendendo? Eu não sou petista.
Eu vou até fazer campanha espontânea para o Lula e para o Freixo, eu vou fazer campanha espontânea sim. Mas não é o meu sonho. Porque não tem como você trabalhar com a ruptura de um cara que prega o dia inteiro golpe de Estado. Um cara que matou, que criou políticas que fizeram mais de 400 mil pessoas morrerem por ignorância. Um cara que, semana passada, nos podcasts, ficou zoando a varíola dos macacos, fazendo piadas homofóbicas com a varíola do macaco. Esse é o presidente. Tá compreendendo a amplitude que a gente está vivenciando no país, bicho? Um presidente que vai no podcast e o podcast bota embaixo, igual ele no Flow. O Flow botou embaixo toda a taxa dele e falou o seguinte: investigue todas as informações contidas nesse vídeo. Verifique todas as informações contidas nesse vídeo. É uma loucura, bicho. Isso aí, Tony. Loucura. E vamos. O seguinte, então Deus está em pauta aqui, né? Esteve em pauta, não deveria estar, mas está pelos candidatos, infelizmente, né? Rapidinho, só para concluir, o Lula está fazendo até uma parada interessante nessa brincadeira. O Lula está tentando se isentar. O Lula está tentando se afastar dessa guerra santa, porque essa guerra santa, bicho, essa guerra santa vai levar uma jihad. Essa guerra santa no Brasil vai levar um apartheid. Por quê? Porque toda vez que você envolve religião, dá merda. Veja o que acontece no Oriente Médio. Lembra da época do IRA, lá na Irlanda do Norte, na década de 70. Está entendendo? Veja o que aconteceu no Tibete há pouco tempo atrás. O que acontece no Afeganistão. A época das cruzadas, bicho. O iluminismo. Toda vez que a religião se mete em política, dá merda. E a gente sabe que isso não funciona. Por isso que você tem que defender o Estado laico. A fé não vai dizer que um é melhor do que o outro. Flor de Lis, Jairinho, Gabriel Monteiro, Fernando Francischini, Chico Rodrigues. Tá entendendo? São tudo homens de fé. Isso aí. Vamos lá, Tony. Tony, estamos indo agora para o final do programa, né? E, como sempre, Tony Dias, a gente termina com o nosso quadro clássico, né? Que já se chamou Pobre de Direita, mas houve uma reivindicação de Tony Dias para que não associássemos o pobre a essas manifestações, e estava correto. E nós rebatizamos o quadro de Cidadão de Bem. Olha a vinhetinha do Cidadão de Bem aqui, ó. Cidadão de bem, com a camisa da seleção, né? Arminha, fuzil pendurado, laranja, bandeira do Brasil, toda a caracterização do nosso cidadão de bem está ali, nessa vinhetinha, né, Tony Dias? E, Tony Dias, 3 minutos para a gente fazer essa reflexão. O que o cidadão de bem hoje, né, vai colocar é o seguinte: essa semana, né, Tony Dias, estou colocando aqui a notícia para os nossos amigos, né? O cidadão de bem hoje teve uma baixa. Hoje não, né? Essa semana teve uma baixa, né? Porque ele perdeu um dos seus principais expoentes do cidadão de bem, que foi o ex-vereador, né? Agora ex-vereador, porque ele foi cassado, Gabriel Monteiro, né? Que, entre outras coisas, foi acusado aí, acosado por denúncias de assédio e estupro. E o único voto a favor do Gabriel Monteiro, né, digamos assim, no parlamento, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, foi o voto de um cara do PSL, né, o Gilson... como é que é o nome do cara? Né? Deixa eu achar aqui. Luiz Carlos Chagas de Souza Júnior, conhecido como Chagas Bola. Não é eu já falo PSL, não. É a União Brasil. Ele é sargento da Polícia Militar, casado, pai de 3 filhos, e, segundo ele, cristão, cidadão de bem. Né? E apoiador de quem?
quem aparece aí, né, com ele apoiando, obviamente, ele é amigo do senador Flávio Bolsonaro e de Fabrício Queiroz. Olha o Queiroz aí. Cadê o Queiroz, Tony Dias? Ele apareceu aí de novo. O cidadão de bem chorou a cassação do Gabriel Monteiro, Tony Dias. Como é que o cidadão de bem, né, repercutiu essa questão? 2 minutinhos aí, hein, Tony? Léo, é a falta da. É a falta de, como dizia Raul Seixas, bicho, falta cultura para cuspir na estrutura. O que esse cara fez aí, o Gabriel Monteiro, porra, é, é triste porque, tipo assim, ele é um preto, é um cara que veio de baixo, um cara pobre. Ele não entendeu o que é política. É que eu estou te falando, a influência, essa influência de Olavo de Carvalho, a influência das ideias do MBL, essa forma de espetacularização da política, leva o cara a cometer esse erro, bicho. Tá entendendo? Não é educação, não. Porque esse cara, mal ou bem, ele foi educado. Tanto que ele passou no concurso público, bicho. Ele é concursado. É concursado, nível médio, mas é concursado. Foi educado. E aí? O erro é a formação, bicho. Se esse cara tivesse um pouco mais de formação, talvez ele não. Eu assisti, eu estou falando isso porque eu assisti a sessão. Assisti toda a sessão. Teve uma menina, a Tainá de Paula, que ela fez um discurso muito interessante. Eu acho que foi o discurso mais interessante. Ela é vereadora do PT do Rio de Janeiro, Tainá de Paula. E ela falou uma coisa muito interessante. É triste a gente estar fazendo isso, porque o cara se deslumbrou, bicho. Esse fundamentalismo que foi colocado no Brasil hoje, essa coisa de misturar cidadão de bem com político, que cidadão de bem é um cara que prega família. Que família? Que família é essa? Que família é essa? Tá entendendo? Qual é a família que o Gabriel Monteiro zelava? Qual é a família que ele zelava? Era um cara bom vivant? Ele poderia ser um bom vivant, ele poderia ter várias mulheres, não tá nem aí, bicho. Mas só que a loucura toda, e ele foi caçado nem tanto pelos esses crimes que ele cometeu. Ele foi caçado pela perseguição que ele fazia aos outros vereadores. Ele perseguia vários vereadores para poder pegar furo desses vereadores. Esse que foi o ápice. Por isso que eu assisti a campanha toda. Essas coisas do estupro, esse lado, vamos dizer assim, de manipulação de vídeo, essa questão toda, isso é muito secundário. O crime grave foi que ele fazia perseguição. Ele perseguia, ele fazia investigação paralela contra vários vereadores para poder pegar furos dele e automaticamente botar nas mídias sociais. Porque ele sabia que se ele fizer isso, ele é eleito deputado federal. E ele pode ser eleito deputado federal ainda. Ele pode ser eleito deputado federal ainda. Até o dia 12 de setembro, ele é candidato a deputado federal. Então é muito complexo essa coisa toda. Foi o que a Tainá falou. Bicho, é muito difícil você ter que caçar um cara preto. Porra, e isso é muito complicado, Léo. Ainda mais para uma faixa da população que não tem nenhum acesso a nada. Um cara que chegou onde que chegou. Olha o efeito negativo que esse rapaz tem por causa dessa loucura, desse fundamentalismo todo, bicho. O problema do Brasil hoje, o maior perigo que tem no Brasil hoje, não é o Bolsonaro ser reeleito, não. O maior problema do Brasil hoje é que esses fundamentalistas consigam maioria no Congresso. Porque se esses caras conseguirem a proporção de 30% de cadeiras no Congresso Nacional, o PT não vai governar. Vai ser impossível você mudar o Brasil se esses fundamentalistas conseguirem 30%. Por isso que eu falo o erro estratégico do Marcelo Freixo, aqui no Rio de Janeiro. Por não debater esses aspectos, ele vai criar
que esse discurso falacioso, esse discurso do Gabriel Monteiro, não seja combatido no Estado. E aí você vai conseguir... Bicho, se o Gabriel Monteiro ficar nas eleições, ficar concorrendo até próximas eleições, se for caçado lá próximo, ele vai fazer uma arruaça. Ele vai levar uns 5 ou 6 ou 7 fundamentalistas com ele. Ele é muito forte. O apoio que esse cara tem é um apoio dessas pessoas que perderam a noção do que é política por causa dessa guerra santa. Como você vê esse tal de Gilson Bola aí, Gilson Bala, sei lá, falar que ele é cristão, virou um carinho você falar que é cristão, bicho. Você não ouvia falar isso há muito tempo atrás. Eu estou falando de eleição de 2016, ninguém se declarava evangélico nem nada. Hoje você, qualquer um, fala que é cristão. Aliás, eu posso falar que eu sou cristão porque eu fui batizado, então eu sou cristão. Opa, sou cristão. Isso aí. É muito complexo, bicho. Léo, só para terminar, nós estamos num momento delicado da civilização brasileira. É um momento... A gente só vai mesmo começar a enxergar a desgraça que foi o governo Bolsonaro a partir do momento que ele deixar o governo. Uhum. Quando ele deixar o governo, a gente vai ver o que foi o governo Bolsonaro. E aí, muito desses empresários rastaqueras, muito dessa elite do atraso brasileira, muito dessa classe média, vão falar assim, puta merda, que merda nós fizemos. Isso aí. Tony Dias, estamos terminando mais um episódio aqui desse podcast Disrupções, um podcast aí independente, né? E que, obviamente, tenta fazer uma análise crítica aí da situação política atual, né? Da sociedade brasileira, como não, né? É o nosso 41º episódio, Tony Dias, e aproveito para despedir aqui daqueles que estão nos vendo e vão nos ouvir aí também no Spotify, né? E no Anchor, daqui a pouco estará aí, né? O áudio disponível aí nessas plataformas e a gravação aliás, estamos transmitindo ao vivo pelo nosso canal Disrupções. Então, aqueles que quiserem tá lá, né? A transmissão vai estar a gravação está disponível e convido a todos aí para, obviamente, prestigiar, debater com a gente, interagir, né? Nos nossos canais, no nosso canal, né? No canal de Disrupções e, obviamente, nas nossas plataformas onde nós estamos, né? Estamos no Insta, estamos no Facebook, né? Então, minha gente, abraço, até semana que vem, né, Tony Dias? Um abraço a todos aí, abraço aí a você, Tony, meu parceiro, meu companheiro aí de empreitada, e até mais. E não caia na pilha da Guerra Santa não, rapaziada, porque essa parada é mó furada. Isso aí, Tony. Tchau, e outra pessoal. Coisa, eu estou do lado das bruxas. Tchau, tchau.